O Pedro Lucas trouxe para nós uma dica sobre a charada bíblica, porque tá muito difícil. Fala aí, Pedro! Olá pessoal, aqui é o Pedro Lucas Filadelfo, do 9º ano do Colégio Sementes do Espírito Santo. E daí, já descobriram a resposta? O que é? Certeza daquilo que esperamos, bem como da existência daquilo que não vemos. Tá difícil, né? Vou dar uma dica, muita atenção. É algo que não tem no céu. O que será, hein? Mandem suas respostas com identificação do nome de vocês para o WhatsApp do colégio. 998778095. Ao final, vamos sortear brindes entre os que acertarem. Até daqui a pouco, pessoal. Boa sorte! Passamos agora para o momento da Palavra de Deus com o nosso querido Padre Tarcísio. Queridos telespectadores da TV Sementinhas, nós estamos aqui agora para ler e refletir o Evangelho deste 22º domingo do tempo comum. E o Evangelho é o de São Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 27. Desde esse momento, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito por causa dos anciãos, chefes, dos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, levando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa. Jamais te aconteça isso. Voltando-se, Jesus disse a Pedro: Vá para trás de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa nas coisas de Deus e sim nas coisas dos homens. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a própria vida, vai perdê-la, mas quem perder a própria vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se destrói a própria vida? Ou o que alguém dará em troca da sua própria vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um de acordo com o seu comportamento. Palavra da salvação. Queridos pais, alunos, professores, irmãos e irmãs, esse texto do Evangelho é bastante impactante, para nós, porque é um texto forte, porque se nós tomarmos o texto anterior a este, nós vemos Pedro professando a fé em Jesus, dizendo que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, e Jesus então vai elogiá-lo, vai dizer assim que quem revelou isso não foi homem algum, mas o próprio Pai do céu. E agora, logo em seguida, Jesus chamando Pedro de Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Diante desse texto, meus irmãos e irmãs, nós podemos também analisar a nossa própria vida. Nós somos esse Pedro. Pedro nos representa. Pedro nos representa muito bem a nossa humanidade, o nosso ser frágil, limitado e imperfeito. Ora, nós podemos ser também aqueles que colaboram com o reino, aqueles que se abrem às coisas do alto, aqueles que se abrem aos projetos e à palavra de Deus, aqueles que colocam essa palavra de Deus na vida. Mas podemos também ser esse Satanás. A palavra Satanás, ou diabo, significa aquele que divide, aquele que divide, aquele que separa, ou seja, é aquele que nos separa
do amor de Deus, do projeto de Deus, da graça de Deus. E realmente, quantas vezes nós agimos nesse espírito de divisão, ou seja, nós nos separamos, nós nos separamos da vontade de Deus, nós nos afastamos, nós dizemos um não, aos desígnios de Deus na nossa vida, como no caso de Pedro. Mas muitos podem perguntar, mas Pedro, ele estava querendo defender Jesus, né? Jesus vai falar que vai sofrer muito, que vai lá para Jerusalém, vai ser entregue, condenado, vai morrer. Então Pedro está sendo bom, Pedro não está querendo que Jesus sofra, não é? Pois é, queridos irmãos e irmãs. No entanto, o desígnio do Pai para seu Filho Jesus é esse. Jesus veio ao mundo justamente para dar a sua vida, para nos salvar. Esse é o projeto, um projeto de doação completa de toda a vida. Então, Pedro aqui, na verdade, está sendo aquele que está tentando Jesus a sair desse caminho, a tomar um caminho de facilidades, não é? Então, esse texto nos leva a pensar na nossa realidade. Pensar quantas vezes nós também nos afastamos dos desígnios de Deus, quando nos deixamos levar por aquele caminho mais fácil que o mundo, que as pessoas, que a sociedade apresentam para nós. O caminho do levar vantagem em tudo, do ser esperto, o caminho do lucro, o caminho do prazer, não é? E deixamos de lado aquele caminho do compromisso cristão, aquele caminho onde eu busco vencer a cada dia a mim mesmo, aos meus impulsos, às minhas vontades e projetos egoístas, que levam muitas vezes a desprezar o outro, passar por cima do outro, desrespeitar o outro, ter o outro apenas como um objeto do meu interesse, da minha satisfação, manipular os outros. Então, o caminho do cristão é um caminho vivido à semelhança daquilo que viveu Jesus, um caminho consciente, um caminhar onde eu busco realmente a cada dia assumir a minha missão, os meus compromissos, a cada dia assumir o Evangelho na minha vida, ser bom, ser justo, ser misericordioso, ser amorosos, respeitar o semelhante, mesmo que às vezes esse semelhante pise na bola conosco, mesmo que nós não tenhamos simpatia para com o outro. Também, diante desse texto, nós temos que mencionar as condições que Jesus logo mais apresenta para ser seu discípulo, quando ele diz assim: se alguém quer me seguir, e apresenta 3 pontos: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa expressão, renuncie a si mesmo, pode parecer dura para nós. Eu renunciar a mim mesmo? Mas, na verdade, é uma expressão, uma orientação fundamental para a nossa vida. Renunciar a si mesmo significa renunciar a um ensimesmamento. O que é ensimesmamento? Significa uma vida fechada, egoísta, onde eu só penso em mim mesmo. Então, para ser discípulo de Jesus, tem que ter um coração aberto, uma mente aberta. Tem que ter essa capacidade de despojamento dos nossos próprios projetos, vontades egoístas, para ser capaz de abraçar a vontade do Senhor, de abraçar a palavra de Jesus como verdade para a nossa vida. Então, essa abertura não significa desprezar a nossa vida. Esse renunciar a si mesmo não é um desprezo da nossa vida, da nossa condição humana. Pelo contrário, é uma abertura que eu dou para que o Senhor mesmo me enriqueça, para que eu seja enriquecido de um projeto maior. Como Maria, quando disse diante do anúncio do anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Isso é renunciar a si mesmo. É renunciar aos seus pequenos projetos para abraçar um projeto muito maior.
Tome a sua cruz. Essa é a segunda condição para seguir Jesus. Tome a sua cruz a cada dia. Tomar a cruz significa assumir a nossa vida, assumir todo o peso, toda a responsabilidade do nosso viver. E nós vemos quantas vezes a gente busca deixar a cruz para o outro carregar. Quantas vezes a gente se omite aqui, se omite ali. Quantas vezes a gente não assume as nossas próprias responsabilidades, deixa a nossa responsabilidade para o pai, para a mãe fazer, para o irmão, para o filho, para a filha, não é? Sempre às vezes se esquivando, né? A responsabilidade às vezes dentro do próprio lar, da casa, até nos afazeres domésticos, né? Quantas vezes a gente fala, não fui eu que tirei isso do lugar, que o outro coloque, não é? E a gente sempre vai deixando para o outro. Então, tomar a cruz a cada dia é nós abraçarmos a nossa vida com muito amor e responsabilidade, né? Saber, entendermos que viver é assumir um peso próprio, né? A nossa existência tem um peso próprio e nós temos que assumir, abraçar essa cruz e principalmente carregar todo o peso da nossa responsabilidade à luz da cruz de Jesus. Mesmo na hora que a cruz seja mais pesada, mais difícil, naquele momento de uma crise, de uma enfermidade, no momento de uma angústia profunda, né, que a gente saiba, nesse momento, dizer assim, sim, eu aceito e eu quero carregar essa cruz, porque Jesus também carregou a sua cruz. Eu quero carregar essa cruz não como um peso qualquer, mas como um peso que me leve à salvação, um peso que me possibilite ser mais santo, ser melhor, não é? Quantas vezes a gente se torna melhor porque a gente soube carregar a cruz de cada dia, não é? Então, quando você, meu irmão, minha irmã, passar por uma situação difícil, dolorosa, quando você disser assim, por que tudo eu? Por que tudo eu tenho que carregar esse peso? Agradeça e diga, Senhor, quero carregar a cruz como tu carregaste. Me dá a força, me dá a graça para abraçar essa cruz, que ela se torne para mim instrumento de salvação. E por fim, realmente, isso leva a um verdadeiro seguimento de Jesus, pois aí nós estaremos então livres para realmente trilhar os passos do Senhor, trilhar os passos da vida, trilhar os passos rumo, né, a uma plenitude verdadeira. Então, meu irmão, minha irmã, foi um prazer a gente poder se encontrar nesse momento, nessa reflexão, e que essas palavras possam também ajudar na sua vida, na vida da sua família, que elas sirvam, né, para que nós possamos sempre examinar a nossa caminhada humana e cristã. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.